Muito boa tarde, sexta-feira, 17h30, aqui já é quase noite já, né, nessa época do ano, o dia é muito curto aqui no sul, né, então ainda nublado, fechado, foi 2 dias nublado, dá uma tristeza, você nem imagina. Mas tá bom, você já deu um like aí, já se inscreveu, ligou o sininho, já visitou nossa página lá no portaldascommodities.com.br, vai lá nos visitar. Bom, antes de olhar os gráficos, vou ler aqui umas notícias aqui do broadcast bastante interessantes, né? Notícias que já saíram já agora no final da tarde, mas os fundos de investimento elevaram suas apostas na alta dos preços da soja na Bolsa de Chicago. Na semana encerrada na última terça-feira, dia 24, de acordo com dados da Comissão de Negociações de Futuros de Commodities, aquele CFTC, né, que eles sempre soltam aqueles relatórios, hoje é dia de relatório, a posição líquida comprada aumentou 11,6% no período, de 142.029 contratos para 158.505 contratos. Cara, esse cara vem apostando na soja, já bateram tudo que era recorde, né? O total de contrato deles comprado já passou de 800 mil. É um negócio assim, os caras estão apostando na soja de um jeito que não tem nem tamanho. Por outro lado, né, o milho, deixa eu ver aqui se eles falam alguma coisa do milho nesse aqui. O saldo comprado em milho, já ia pular para outra notícia aqui. O saldo comprado em milho diminuiu 14,36%. Então os caras não estão com fé no milho lá não, bicho. Na semana encerrada na terça-feira, de 312.365 contratos para 267.491 contratos. Lotes, né, contratos, segundo o número do CFTC. No período, os fundos reduziram 21,2% as apostas na alta do preço de trigo. Trigo também sofreu, meu filho. A posição líquida comprada passou de 31.400 para 24.700 contratos de trigo. Então é interessante, né, essa visão que a gente enxerga em relação à aposta muito firme desses fundos na soja e eles enxergando aí o milho e o trigo em queda. Realmente, né, se a gente tiver uma produção de milho normal nos Estados Unidos, né, não vai ser uma super safra porque a área é menor, mas uma safra muito boa de milho no trigo, do milho nos Estados Unidos, sem problemas climáticos, né, vai ter uma oferta muito boa. Enquanto fica definindo os preços lá, a produção nos Estados Unidos, os chineses vão começar a comprar aqui no Brasil, né? Eles vão acertar essa carta de intenções deles, vão aprovar aí os transgênicos que nós plantamos aqui, porque eles já importam esses transgênicos de outros países, então eles vão acabar acertando, eles vão começar a comprar milho aqui e vão sair do mercado americano. O que vai acontecer? Vai sobrar mais milho lá, se a safra estiver correndo bem, né? Os preços em Chicago caem e eles vão comprar milho mais barato aqui. Os caras são bobos, né? Então é isso que acontece, né? A gente enxerga essa situação que pode ocorrer. Um dos motivos talvez que os fundos estejam apostando, né, lá nos Estados Unidos exatamente nessa posição. O trigo, a gente tem que imaginar que a Rússia vai ter uma produção recorde, apesar da quebra de 10 milhões de toneladas lá na Índia, né? Então a Índia também pode suspender exportações e tal. Na verdade, todo mundo está especulando em cima de tudo, né? Mas com isso, a gente pode ter aí uma safra nos Estados Unidos melhor do que o esperado, pode aí ter algumas compensações. Então, todo mundo está ganhando com essa história, né? Todo mundo está ganhando com isso. Petróleo, quem trabalha com petróleo, empresas petrolíferas, a gente vê o quanto de dinheiro esses caras estão ganhando. Então, no fundo, existe o interesse, né? Você imagina a Índia fala, quantas vezes a Indonésia falou, olha, não vou exportar mais óleo de palma. Não, eu vou exportar óleo de palma. Não, eu vou proibir a exportação do óleo bruto de palma. Não, eu vou rever isso. Cada vez que o cara abre a boca, as cotações fazem assim, né? Volatilidade total. Petróleo a gente viu a mesma coisa. Trigo a gente viu a mesma coisa.
Então, tem muita gente interessada nisso tudo, né? Tem gente que quer que a guerra acabe, tem gente que não quer que a guerra acabe, e está todo mundo tirando uma casca e fazendo dinheiro conforme consegue. Muito triste, para mim isso tudo é muito triste, porque a gente está mexendo aí na ponta final, né? Que somos nós que compramos combustíveis, compramos comida, e acaba pagando o pato, nós que pagamos, né? O pato em cima disso tudo. Espero que essa guerra acabe, realmente chegue num finalmente, né, vamos dizer assim. A Rússia pela primeira vez falou em liberar os alimentos através do Mar Negro, né, a exportação aí de trigo, girassol, óleo, enfim, tudo que tem lá na Ucrânia, desde que tire os embargos dela, quer dizer, ela já assumiu que os embargos estão atrapalhando a vida deles lá, então já começa a então ter uma chance de começar a pensar em costurar algum tipo de acordo, alguma coisa desse tipo. Se a gente tiver a felicidade de ver um acordo até final de julho, início de agosto, em que sanções caiam, que se acerte lá na Ucrânia, sei lá o que, se o leste é da Rússia, não é, mas que acabe a guerra, que libere os portos, que comece a reestruturar a Ucrânia e a liberar os comércios em geral, a gente vai ver o preço do petróleo despencar, a gente vai ver o preço dos produtos agrícolas despencarem, então a gente vai ver uma inflação muito menor no segundo semestre, a gente pode ter uma retomada aí na nossa economia, o Brasil pode se favorecer novamente com isso. Vamos torcer para que isso ocorra, né? Então é importante a gente ver isso aí. Não podemos esquecer, tá, que segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, Memorial Day, tá? Então vamos tomar cuidado, porque segunda-feira vai ser um dia movido ao mercado interno. Soja nem abre aqui, café fica sem referência de Nova York, a gente só vai olhar boi e milho mesmo, assim mesmo a gente perde, né, essa referência. Então, segunda-feira, Memorial Day nos Estados Unidos, isso não vai ser um mercado muito frouxo aqui. O dólar, nessa projeção que eu montei aqui, né, tá bem bonito, né, ele está respeitando aqui minha projeção, estou tão orgulhoso da minha projeção, né, porque a gente tem que saber, né, que análise gráfica e análise fundamentalista são subjetivas, porque a gente faz os pontos, né? Então eu estou orgulhoso aqui com a criança aí, porque ele realmente vem obedecendo de uma maneira bem bacana esses pontos. Se abrir na segunda-feira perdendo, até pode abrir acima dos 78,60, mas perdendo força, ele vai vir nos 4,60, e aí semana que vem a gente vai saber se ele vai ter força para ir buscar os 4,30. Não se esqueçam que não é só o mérito do nosso real, e sim que a inflação americana é a maior em 40 anos e a gente acaba tendo então uma desvalorização do próprio dólar. CCMFUT no semanal, né, montando aí uma indefinição completa no semanal, muito ruim de ver. Vamos ver no diário aqui. Ontem, né, quem não assistiu, assista ontem, Ficube com commodities, né, eu e o Bo Williams falamos bastante, dá uma explorada legal nesses gráficos, né, então acho interessante vocês darem uma olhada lá, acho que fica até melhor do que a gente analisar alguma coisa aqui, mas olha só no diário, né, continua aí, morro abaixo, é isso que eu enxergo, morro abaixo, já disse que em curto período, principalmente a hora que começar a firmar as colheitas, a segunda quinzena de junho vai ser definitiva para esse preço de milho, porque a gente já vai ter muita colheita acontecendo e a gente vai ter uma definição de frio, né? Vamos supor, de geada, né? Para essas áreas do Paraná aí, que ainda, Mato Grosso do Sul, que ainda podem sofrer alguma coisa. O clima lá vem desculpa, o clima lá vem correndo bem, né? Tem áreas muito boas, apesar de ter muita cigarrinha, algumas regiões que estão sofrendo sim, mas no contexto geral
a gente tem um ano muito bom para o milho, principalmente, né, a gente não pode esquecer que nós também temos uma área maior, a maior área de safrinha já plantada. Então, mesmo que a gente tenha alguns locais que estão sofrendo, a gente tem uma área maior ainda. Produtividade média nacional caiu por causa da seca, por causa da cigarrinha, não sei o quê, mas a área é maior. Então, tá? Cuidado com isso aí. Então o CCMN continua aí numa tendência de queda, a média de 200 começando a aparecer no diário, na casa de 87. Tá? CCMU, vamos pôr no diário também, CCMU tentou uma retomada hoje, né? Ele vem testando a média de 200, só que a média de 200 começou a virar para baixo, a média de 9 já cruzou a de 21, também começou a virar para baixo. Tá difícil, né? Também a gente vê o mesmo canal aqui, né? Similar ao N, a gente está vendo aí o mesmo canal. Muito cuidado, né? Eu não vejo muita dificuldade no milho no curto prazo, né? A gente vai ter que ter uma definição entre julho e agosto da produção americana e depois as nossas exportações. Então vai depender desses fatores, tá? Você viu aí no início aí o que eu falei aí o X. Também não, mesma coisa, né? Os desenhos são os mesmos, tá vendo? Você coloca no diário é o mesmo desenho. Soja continua valorizando. Quem assistiu ontem, né? Com o Boa, a gente viu aí uma tendência de alta, né? 3 linhas verdes para cima, é proibido vender e ele faz uma projeção acima de 40. Meu Deus do céu, não é que vai parar essa soja? Mas a gente está vendo os fundos americanos comprando horrores, sei lá, né? Vamos ver. Se vier uma safra boa americana, meu Deus do céu, o Brasil vai plantar muita soja também, né? Então, vamos prestar atenção como que a coisa vem, que essa demanda vai ter que ser muito forte para sustentar esses preços tão altos, né? No diário, não é um bonito candle, né? Para fechar o dia, mas a gente tem que imaginar que segunda-feira é feriado nos Estados Unidos e pode ter realmente aí terem saído um pouco das posições aí para voltar só na terça-feira, né? Mesma coisa no X, no diário também não é um candle bonito, também deixa quieto de lado. Boi no semanal, também fechando num candle feio a semana, mas está ainda dentro dessa consolidação muito ruim, né? Se a gente vê no diário que houve, o que aconteceu, né? Uma retomada, até ele tem aqui uma projeção do inside bar aqui, né? Tá andando, difícil, agora pegou a média de 9 ali, as 3 médias viradas para baixo, a mesma direção, alinhadas, tá difícil, né? Mercado interno complicado, vamos ver, exportações complicadas, né? Aqui já fez um candle ao contrário, né? Já com as 3 linhas viradas para baixo, ele tem essa projeção que funciona. Mas o boi anda muito volátil, não está legal, não está funcionando muito bem. Café ganhou uma força medonha, está testando o topo desse canal de alta, junto com uma média de 21. Então, vamos ver segunda-feira como isso vai se comportar. Compensação, o U aqui, ó, né? Topo duplo. Vai se configurar esse topo duplo na segunda-feira, né? Se ele tiver força de romper, vai ter espaço para tentar buscar aqui em cima de novo, 294, 290, aqui para cima. Tá? O que nós temos aqui? 290, 294, tá? Testar. Se ele realmente manter esse topo duplo, ele pode vir buscar de novo a média de 200 aqui embaixo. Café também muito volátil, muito complicado. Não se esqueça, né? Nós estamos em colheita, início de colheita no Brasil. Rapaz, está montando uma tempestade para cá, que é brincadeira. Tá certo? Então, eu vou deixando aqui meu abraço. Um ótimo final de semana para vocês todos. Aqui atrás é meu bairro de infância, né? Aqui é o estádio do Pacaembu. Aqui é o estádio do Pacaembu que está em reforma. Olha lá, dá para ver que está em reforma. Aquele tobogã que era horrível, derrubaram com a graça de Deus. Vai ficar um estádio lindo aí, uma região nobre de São Paulo. E ter shows aí é ótimo para estacionar, para parar aí, fantástico. Andei muito de bicicleta aqui nessas ruas aqui, para todo lado nesse
neste bairro aqui. Muito adorado, muito alegre, grandes lembranças, né, da adolescência aí. Show de bola! Ótimo final de semana a todos, um abração e até segunda-feira.